Então, eu estou trazendo aqui uma maneira um pouco diferente da gente pensar imagem. Como toda palestra, como toda colóquio, como toda apresentação, é, o meu objetivo muito mais com vocês é instigar vocês a procurar mais sobre os assuntos. É isso que eu vou dizer. Meu Deus, ganhei o dia. Se vocês saírem daqui com a vontade de buscar mais sobre determinado assunto, tá bom? Então, assim, se julgarem por bem, perguntem. Eu estou com o chat aberto aqui. Se escreverem por chat aí, se escreverem no chat, talvez eu demore um pouquinho a responder, porque eu estou concentrado aqui, mas podem interromper o áudio, podem falar, fiquem à vontade aí, tá bom? Eu só peço isso. Pergunta, fecha o áudio e eu respondo, tá bom? Logo aí na primeira tela tem o meu e-mail, então depois, se vocês quiserem conversar um pouco mais, podem me mandar por e-mail, podem ficar à vontade, e vamos, tá bom? A primeira parte dessa nossa aula, eu gostaria que a gente tratasse um pouco sobre o tema perspectiva histórica. Por quê? Porque a gente acaba, quando fala de imagem, a gente acaba falando de uma coisa que não é geral, que é uma coisa muito específica. Mas imagem é uma construção, é um construto histórico. E hoje, a capacidade da gente utilizar a tecnologia relacionada à geração de imagem, relacionada à imagem, necessariamente tem alguns passos. Então, no início dessa aula, eu vou falar do que é imagem propriamente dita, e, de maneira direta, eu vou tentar abordar de uma forma histórica. Depois eu vou falar o que é imagem de um ponto de vista físico. Ou seja, o que a gente entende que é imagem. E, por fim, eu vou tentar instigar a gente a compreender como isso se aplica na área de radiologia. Tá bom? Então, vou avançar aqui. Quando a gente pensa em imagem, a gente raramente começa pensando sobre isso que está na tela, né? Que é, por exemplo, uma ilustração antiga, né, do Egito, de cerca de 1275 a.C., que mostra Anubis, né, pesando as almas das pessoas. Aí você me pergunta, Hugo, o que isso tem a ver com imagem? Tudo. Por quê? Sempre que a gente pensa em imagem, a gente acaba trazendo para uma temática moderna. Mas o nosso sistema visual, que enxerga o que é uma imagem, não mudou. Então, por que os egípcios eles retratavam as suas deidades, retratavam as coisas que eles queriam dessa maneira assim, de lado, meio em perfil, por uma coisa muito simples, porque eles não conheciam uma coisa atual, que é o que a gente chama de perspectiva. Ou seja, eles não conseguiam desenhar 3D. E aí a gente pensa o que é o 3D. O 3D é uma coisa que nosso olho enxerga, mas não significa necessariamente que a tela é 3D. Então, por exemplo, quando a gente vê esse próximo item aqui, que é uma escultura, e também é de Anubis, é de um período depois, de 332 a.C. Essa escultura daí, ela é uma representação também de Anubis, e aí a gente pensa assim, tá, mas o que isso tem a ver com imagem? Quando os gregos, quando os egípcios, quando os mesopotâmios, quando os povos antigos queriam demonstrar qualquer coisa relacionada à imagem em um mundo real, eles faziam esculturas. Então, quando você tem uma escultura, você tem uma representação, olhem o termo que eu estou usando, você tem uma representação dessa imagem que, em outros termos, você tem ela só 2D. Então, isso quer dizer o quê? Essa escultura, ela transpassa a ideia da bidimensionalidade que um desenho tem. É tal qual o que a gente está na nossa tela. Quando eu tenho um 3D,
Nada que está na minha tela sai do computador para eu ver a terceira dimensão. É tudo representável. Então, nessa época daí, a única maneira de representar coisas tridimensionais era a partir de esculturas. Então, o que a gente tem logo depois? A gente, mais ou menos ali na Idade Média, 1400, 1300, se começou a pensar nessa coisa do 3D de uma maneira diferente. Isso que está na tela para vocês é a cúpula da igreja de Santa Maria del Fiore, em Florença, e é chamada da cúpula de Brunelleschi. O que é a cúpula de Brunelleschi? Brunelleschi foi o autor, né? E basicamente ele era um arquiteto que ele desenhou essa cúpula. E o que essa cúpula tem de especial? Simples. Essa cúpula, ela tem isso daí por dentro. Ou seja, ela, além de ser num formato não esférico, não quadrado, ela tem dentro ainda alguns afrescos, tem artes. Mas pensando do ponto de vista de imagem, o que a gente tem de diferente nessa cúpula? A gente tem isso daí, a perspectiva. Então, é a partir da perspectiva que você passa a ter isso, a possibilidade de eu observar um objeto pequeno e fazer o jogo de imagem para ver o tamanho dele como um todo. Ou seja, a partir dessa observação de perspectiva é que eu consigo fazer com que um desenho, uma foto, vire um prédio. Isso é usado até hoje na arquitetura. Essa cúpula só foi possível por causa disso. Então, no processo de construção dessa cúpula, se pensou assim: eu tenho uma distância do olho para a figura e eu crio umas linhas que cruzam-se, conforme está aqui, que cruzam-se e fazem com que, necessariamente, eu consiga marcar num terreno onde que aquelas linhas se encontram. Para os íntimos, a gente vai chamar isso daí de matriz. Então, cada uma desses encontrozinhos aqui, eles são um pontinho na minha matriz. E isso é muito importante, porque é a partir disso que hoje, por exemplo, quando a gente está na frente do nosso computador, a gente tem uma imagem formada. Porque essas linhas e essas colunas, a gente, muitos anos depois, passou a chamar de matriz. Então, é a partir da matriz que eu consigo dimensionar uma imagem. Então, eu tenho uma perspectiva que eu, olhem o termo que eu estou usando, represento isso, e a partir dessa representação, isso vira realmente a imagem. Então, essa construção, ela passou por um desenho, e esse primeiro rascunho, ele é exatamente esse esboço, ele é exatamente essa visão tridimensional que depois se tornou realmente a construção em si. Bem, dito isso, quando a gente pensa nessas construções, isso é muito antigo. A gente tem esses exemplos aí, tipo as pirâmides, tanto as pirâmides da Mesoamérica, quanto as pirâmides do Egito, quanto o próprio Coliseu. Tudo isso passa pelo mesmo princípio. Então, eu tenho ali uma ideia. Opa! Fechar o som aí. Então, eu tenho aí uma ideia de tridimensionalidade a partir exatamente dessa ideia, do que é perspectiva e de como eu faço isso ficar muito grande, né? Beleza. E como é que eu aplico isso na nossa área? Um exemplo importante para a gente entender como isso avança é, por exemplo, a Mona Lisa, ou a Gioconda, como era no original italiano. Ela é de 1506, é super mega famosa, todo mundo conhece, mas tem uma coisa que às vezes as pessoas não têm uma ideia do porquê se coloca tanto destaque no sorriso da Mona Lisa ou na coisa, por que a Mona Lisa é tão diferente? Porque a Mona Lisa ela tem uma questão muito específica e muito inovadora em si. E hoje a gente usa esse princípio, que é basicamente o seguinte:
É, o Leonardo da Vinci, ele tinha uma técnica chamada esfumato. E é a partir dessa técnica que, durante a pintura dele, ele fazia com que todas as bordas, olha, é um termo que eu estou usando, todas as bordas ficassem relativamente anuviadas, relativamente não contornadas. E o que isso significa? Significa que, a partir dessas bordas, desse jeito, você tem uma visão mais próxima à realidade. Então, o que você está vendo nessa tela, você está vendo nada, nada tem a borda exatamente onde ela aparenta. Exemplo prático. Se a gente der um zoom aqui e olhar, por exemplo, o sorriso da Mona Lisa, se você olhar de uma maneira direta, você vai perceber o seguinte, que a Mona Lisa não está sorrindo. Ok, beleza. Mas se você mover o olhar um pouco para cima e olhar ela nos olhos, e você prestar atenção mais embaixo, parece que ela está sorrindo. E isso é uma ilusão de ótica. O Leonardo da Vinci foi o primeiro cara que começou a pensar nesse tipo de coisa. Por que o fundo está atrás e ela está na frente? Isso também é uma inovação. Então, quando você olha, e eu peço que façam esse exercício, quando você olha ela nos olhos, você meio que vê ali um sorriso. Mas isso tem a ver com uma coisa muito legal. O nosso cérebro interpreta desse jeito. Não significa que é. E essa é a parte importante, porque a partir do momento que a gente começa a interpretar as coisas, é que de fato a gente começa a enxergar as coisas. Então, mais na frente, em 1935, você já tem, obviamente, outras muitas técnicas, como, por exemplo, James Escher, é um artista, inclusive, que eu gosto muito, que você começa a pensar em tridimensionalidade, em multidimensionalidade na arte dele. Esse aqui é o exemplo dele, de um autorretrato dele. E nesse outro exemplo, ele também coloca uma imagem, um pouco mais tardiamente, em 53, onde ele tem ali uma imagem que ela desafia a lógica. Opa, isso também é importante. Como as imagens elas são uma construção mental, somos nós que pensamos nas imagens, nós interpretamos as imagens, isso daí só faz sentido se a gente compreender o sentido que tem. Não significa, um, que faz parte do mundo real, dois, não faz parte necessariamente da mesma visualização de todo mundo. Eu posso ver uma coisa diferente de você. Beleza. Como que a gente aplica isso? Vou dar um exemplo aqui. Desse vídeo daqui, inclusive é um tipo de vídeo que está muito na moda, que tem a ver com essa coisa do zoom infinito, que é uma imagem, ela é real. Qual o nível do que é real? Então, eu tenho uma imagem dentro da outra imagem, dentro da outra imagem, dentro da outra imagem, infinitamente, infinitamente. Então, assim, se isso é uma construção, quando eu represento essas coisas aí no mundo real, elas não fazem parte do mundo real. Elas são, ainda assim, uma representação. Alguém comentou aqui, o Alan comentou aí, Harry Potter. Sim, é Harry Potter, exatamente isso. A ideia veio exatamente daí. Então, esse é o tipo de imagem que é abstrata e é amplamente entendida pelo humano. Porque, por exemplo, se eu perguntar para vocês, o que vocês estão vendo aí agora? Ah, eu estou vendo não sei o quê, e agora eu estou vendo planetas, e agora eu estou vendo galáxias. Essa imagem não existe no mundo real, no nosso mundo físico. É uma interpretação. Então, isso daí passa a fazer sentido por causa da nossa humanidade. Se você mostrar isso daí, por exemplo, para um cachorro, ele não vai entender o que ele está vendo. Aliás, talvez ele entenda, mas a gente não sabe que ele entende, né?
A propósito, no final dessa palestra, eu vou deixar com vocês o link para vocês baixarem ela, tá? Aí vocês também podem rever esse vídeo aí com tranquilidade. Isso, inclusive, eu obtive do próprio YouTube, tá? O que o artista quis dizer é que as coisas são cíclicas, né? E ela retorna ao ponto inicial. Isso daí, a arte, por que eu trouxe como arte para a gente começar? Porque a arte é uma coisa inerentemente humana. Você só sente alguma coisa com arte porque você é humano. Então, quando a gente pensa, e eu voltei lá para Anubis, quando você pensa numa imagem bidimensional, altura e largura, você pensa numa imagem mais ou menos tipo essa daí que eu mostrei. Então, você tem uma imagem bidimensional, altura e largura, e que dá a ideia do que está acontecendo. Para fins diagnósticos, essa imagem também serve? Sim, sim. Porque nós somos capazes de interpretar, desculpem, que aqui tem uma determinada estrutura. Uma imagem 3D, tridimensional. O 3D dá uma ideia de que eu tenho uma ideia de fundo. Ou seja, aqui, por exemplo, eu tenho uma coisa aqui, o Coliseu, aqui, ó, que está atrás dessa pilastra. E isso é importante. Por quê? Porque quando a gente pensa no Coliseu, a gente pensa que uma coisa está atrás da outra. Quando, na verdade, não está. Quando, na verdade, tudo isso na tela está na mesma dimensão. Quando você olha o seu computador ou o seu celular aí, não tem nada atrás, não tem nada na frente. Está tudo na mesma dimensão. Então, o 3D, a altura, a largura e a ideia, olhem o que eu estou dizendo, a ideia de profundidade, ela necessariamente é uma construção humana. Somos nós que dizemos que tem uma ideia de profundidade. Quando, por outro lado, eu penso no 4D, eu penso numa ideia de movimento, ou seja, eu adiciono uma camada de tempo. E isso é muito importante, porque quando eu adiciono tempo, para nós, dá a ideia que está em movimento. Porém, não necessariamente está em movimento. Então, eu vou dar uma ideia de algo em movimento aqui. Esse exemplo que eu estou mostrando aqui, que eu vou mostrar a seguir, é uma imagem em movimento. Então, essa imagem daí é uma imagem que está em movimento. Calma, Vitória. Já vai, o vídeo está rolando. Mantenha a sua calma. Então, assim, isso é uma ideia de aplicação disso que a gente falou, do tempo. Como é que eu gero uma imagem dessa? Eu pego lá o momento de sístole, o momento de diástole e configuro para ficar sincronizado com o eletrocardiograma. Então, eu gero uma ressonância magnética de acordo com o tempo definido no eletrocardiograma. Isso é a ideia do movimento, isso é a ideia do tempo. Eu não consigo parar o músculo cardíaco para o paciente gerar essa imagem. Da mesma maneira, eu tenho aqui uma tomografia, que eu gero tempo mais a imagem. Então, para nós, o que parece uma imagem em movimento, ela nada mais é do que uma série de imagens estáticas. E aí é que está. Quando a gente pensa nessa questão de imagens estáticas, imagens em movimento, o 2D e o 3D nada mais são do que representações. E essa representação, ela necessariamente pode ser 2D ou pode ser 3D. Quando eu vou ao cinema e eu vejo um filme 3D, aquilo é uma ilusão de ótica. Basicamente, eu tenho uma ilusão de ótica a partir do olho e do comprimento de onda. Como assim, Hugo? Peraí, como assim? Então, vamos explicar isso daqui. A imagem em 3D, ela vale a pena para fim diagnóstico? Então, vamos pensar nessas coisas. Quando a gente pensa em 2D,
vamos pensar aqui, por exemplo, numa mamografia, um tecido, por exemplo, pode sobrepor um outro tecido, pode esconder patologia, pode causar falso positivo. Então, isso daí pode ocorrer. Isso é muito comum. Com a ideia do 3D, eu tenho vários cortes. Então, olhem o que eu estou dizendo. O 3D nada mais é do que vários cortes, vários pedacinhos de uma imagem 2D. Então, eu tenho vários pedacinhos que, quando eu junto essas imagens, vários pedacinhos, num desses cortes, num desses pedacinhos, numa dessas fatias, estará a área que eu quero identificar. Por exemplo, uma microcalcificação lá no slice, na parte, né, 50. Então, eu consigo visualizar. E isso me permite, por exemplo, uma visualização desse tipo de coisa. Eu tenho aqui uma suspeita e uma imagem, né, essa imagem aí 2D, e depois eu tenho ela em 3D, num corte específico. Percebam que em uma eu tenho várias camadas sobrepostas e outra eu tenho uma área mais clara para saber aqui. Puxa, eu consigo ver que tem uma área ali mais especulada, uma área mais que eu tenho que ter bastante atenção pelas características. Enquanto na outra, na esquerda, nessa daqui, eu talvez tenha ficado um pouco em dúvida. Aqui não. Aqui eu tenho certeza que eu tenho que fazer uma biópsia disso daqui. Então, essa diferença do 2D e do 3D, ela tem a ver com o que a imagem é de maneira geral. Mais ainda, eu tenho aqui do lado esquerdo uma área suspeita. Depois eu tenho uma lá na área no 3D. Então eu tenho um outro corte que indica uma outra visualização que pode ser importante. Aqui eu tenho vários slices, vários cortes, né, versus o 2D. Então esse que está com esse quadradinho amarelo é o 2D, enquanto eu tenho cortes diversos que vão mostrando seções específicas dessa mama. Então, isso tem importância? Sim, isso tem importância. Beleza, desculpe aí. Então, vamos. Então, pensando nisso daí, e a reconstrução? E a reconstrução 3D? Eu vou dar um exemplo de uma aplicação de reconstrução 3D do início ao fim. Normalmente, o técnico de radiologia, o tecnólogo de radiologia, o profissional de radiologia, ele vai participar de uma parte, mas eu vou mostrar do início ao fim. Imaginem que a gente tem essa paciente aí que tem um diagnóstico de CA de maxilar, e nesse caso daí, a gente vai gerar uma imagem. E essa imagem, ela vai ser agrupada, por exemplo, em tomografia ou em ressonância. Eu vou fazer o agrupamento, e essa é a parte dos slices. Vou fazer uma reconstrução 3D, vou modelar isso daí, e isso pode virar, por exemplo, uma prótese. Então, é a partir disso que eu construo uma coisa para o mundo real. Então, uma imagem, aquela imagem que a gente viu lá em cima, ela pode ser trabalhada, tratada e vai virar uma coisa no mundo real. Então, eu posso fazer isso. Já há, inclusive, algumas aplicações para isso no mundo real, né? Nesse caso daí, a paciente ela tinha essa questão e colocou ali um implante ali com aquela impressão 3D. Então, isso é uma aplicação que daqui a pouco vai chegar com força aqui no Brasil, mas vocês fazem parte disso com força. Vocês fazem muita parte disso. Porque é a partir dessa reconstrução, é a partir dessas imagens que vocês geram esse tipo de coisa. Então, quando a gente pensa nisso, essa introdução foi para falar o seguinte: existe um negócio chamado imagem e geralmente se aplica desse jeito. E de um lado mais técnico, o que é imagem? Como a imagem funciona? Então, a gente primeiro tem que fazer uma diferenciação do lado esquerdo para vocês aí, de figura e imagem. Uma figura, ela é um desenho, enquanto uma imagem, ela é uma foto. Então, por que a da esquerda é uma figura? Porque claramente é um desenho. E a da direita é uma figura?
Depende. Aí é que começa a ficar complicado. Você sabe aquela pessoa louca do universo que tira foto de tela do computador ou tira foto do celular? Então pega o celular e tira foto do celular? Eu conheço gente que faz isso. A imagem original, ela é uma figura, mas a partir do momento que eu tirei uma foto, ela virou uma imagem. Tanto que o radiologista ele trabalha com imagem, não com figura. Porque figura, e aí é que está o conceito, é um desenho. Enquanto imagem, obrigatoriamente, é uma reprodução de algo do mundo virtual. Ou seja, quando eu penso em imagem, quando você gera uma imagem, por exemplo, fiz aqui uma radiografia de pulmão do Hugo. Beleza, fez aqui tórax do Hugo. Você não está fazendo uma figura do Hugo. Você está fazendo uma imagem. Você está gerando uma imagem. Porque você está gerando, olha a palavra que eu estou usando, uma representação do que eu tenho no meu corpo. Só que é uma reprodução automática. Enquanto um desenho é uma figura. Dito isso, a gente aqui começa a pensar no seguinte: isso daqui, possivelmente, eu vou chamar de imagem, mas isso daqui eu vou chamar de figura, porque eu não consigo gerar isso daqui de uma vez só. Eu tive que ir no computador e desenhar isso daí de certa maneira. Beleza, Hugo, qual a importância disso? Quando a gente vê uma imagem tipo essa daqui, a gente pensa assim: quantas patas tem esse elefante? Eu já adianto para vocês uma coisa: não tem resposta. Você pode contar como você quiser, porque isso é uma figura, isso é um elemento que não existe no mundo real. Isso é uma coisa que um artista desenhou e, de propósito, alongou a perna do elefante de maneira que causasse uma ilusão de ótica. Mas não existe. Tá, Hugo, e o que isso tem a ver com as calças? Muita coisa. O que é essa imagem? Essa imagem é um exemplo de um erro. Ou seja, o paciente, era uma criança, inclusive, ela levantou enquanto estava fazendo o exame. Ok. Se você coloca, e essa é a parte onde vocês entram, se você coloca isso daí para uma pessoa leiga que não sabe isso é um alienígena, isso é um monstro, e não é. É apenas um erro de imagem. Por isso, a interpretação da imagem, ela entra como importante, porque nós, enquanto humanos, nós temos uma capacidade cognitiva, imaginativa, de senso-percepção para entender o que é essa imagem. Então, a gente vai reinterpretar. Por isso, a gente tem necessariamente que ter essas técnicas de entender o que é uma imagem. De maneira geral, como é que a gente enxerga? Os animais, de maneira geral, eles não enxergam da mesma maneira que nós. Os animais, eles enxergam em outras frequências de cores do que nós. Então, por exemplo, um pássaro que nós vemos desse jeito aqui, ele pode se enxergar desse jeito daqui. Ele pode enxergar outros pássaros da mesma espécie desse jeito. Então, essa interpretação, ela inclusive tem um motivo biológico para isso, um motivo evolucional, que é: se eu tenho necessariamente uma árvore que é desse jeito daqui, verde, para nós, beleza, é uma árvore verde. Mas se para o pássaro aparece dessa cor aqui, mais atraente, de alguma maneira que para ele chame a atenção, de repente a reprodução dessa árvore vai depender disso, porque vai ser aquele pássaro que vai jogar lá a sementinha em outro lugar. Então, isso é importante. Então, evolucionalmente, os pares, eles têm motivos. No nosso caso, como é que nós enxergamos? Existe um objeto, que eu estou chamando aqui, por exemplo, esse brigadeiro aqui. Esse objeto, a luz incide sobre ele. E nós enxergamos a luz que incide sobre ele. Nós não enxergamos o objeto. Mas o nosso cérebro, o nosso córtex visual, ele vai interpretar o que é aquilo. Ou seja, o brigadeiro, quando a gente enxerga lá o brigadeiro,
A gente não precisa de ter um pedaço de brigadeiro dentro do nosso olho. A gente tem a luz que incide sobre aquele brigadeiro. Mais ainda, apaguei todas as luzes de um determinado ambiente. Aquele brigadeiro continua lá. Por que a gente não está enxergando ele? Porque não tem luz. Então, nós não enxergamos as coisas. Nós enxergamos a luz que incide sobre as coisas. Desse jeito, nós enxergamos basicamente essas três cores, que são vermelho, verde, azul, que em inglês, red, green, blue. Vermelho, verde, azul. Então, a gente tem aqui essas cores, que são as chamadas cores primárias, e as suas, digamos assim, misturas, né? As cores intermediárias, que é ciano, magenta, amarelo e preto. Cada uma letra ali. E o que isso indica? Nós, quando enxergamos o comprimento de onda da luz, luz é uma onda, o que está próximo, ou seja, o que é o comprimento de onda curto, é o que a gente chama de azul. O comprimento médio é o que a gente chama de verde. E o que a gente chama de vermelho são os comprimentos de onda longo. Ou seja, quanto mais longo, mais vermelho. Quanto mais curto, mais azul. Então, é basicamente isso, essa lógica. Pelo ponto de vista físico, nós enxergamos as coisas, as cores, né, que estão nessa faixa daqui, entre 380 e 780 nanômetros, ou seja, uma fração de 1 metro lá, com 9 zerinhos negativos. E o que a gente chama violeta está na faixa desses 380 a 400. Azul, 440 a 490, e assim por diante. Dentro dessa faixa, existem ondas, luz, que está acima, ou seja, tem uma frequência maior. Então, por exemplo, raio gama, a gente não enxerga, raio X, a gente não enxerga, e outros que estão numa frequência menor. Por exemplo, micro-ondas, ondas de rádio, a gente não enxerga essas coisas. Então, a gente enxerga a luz dentro desse pequeno espectro ali. É basicamente isso. Para isso, a gente pensa no seguinte: puxa, eu enxergo a luz, então eu enxergo o reflexo das coisas, e aí a luz que incide sobre aquela coisa, meu olho captura. Então, o que a gente enxerga como vermelho, amarelo, azul, púrpura, são exatamente o reflexo da luz que incide sobre aqueles objetos. E essa distância entre o emissor e o receptor é o que a gente enxerga como cor. É basicamente isso. Então, por que o pôr do sol, por exemplo, é vermelho? Por causa das moléculas de nitrogênio e oxigênio que vão dispersar a frequência da luz. Então, vermelho, laranja, amarelo, a gente chega mais fácil no nosso sistema visual do que, por exemplo, as outras cores. Então, a gente enxerga mais vermelho, mas não significa que tem mais vermelho ali. De maneira similar, o mar, ele é transparente de maneira geral. Então, por que o mar é azul? Porque o céu é azul. E aí você pensa, mas o mar às vezes é verde, porque o verde está ali do ladinho em relação à frequência de cor. É mais fácil da gente enxergar. É exatamente o contrário do que a gente vê no reflexo do pôr do sol. Em compensação, o vermelho, as partículas de água dispersam. Então, é mais difícil ver vermelho dentro da água. É basicamente isso. Então, tem uma física por trás e depois a gente ainda pode pensar no seguinte: transparente é a mesma coisa que translucente? Não. Transparente eu vejo através, translucente eu vejo uma parcela, uma parte, uma fração da luz que incide naquele objeto. Isso tudo tem a ver com imagem, tem a ver com a maneira que a luz funciona e tem a ver com o que a gente enxerga. Beleza. E qual o menor pontinho do que a gente enxerga? É o que eu vou chamar de pixel. O pixel, numa tela, que é a representação, é o menor ponto visível
bidimensional do que a gente vê, do que a gente consegue enxergar. É a partir do pixel que a gente representa a cor. Então, quando a gente pensa no pixel, a gente pensa, por exemplo, nisso daqui. Ó, cada pontinho, cada quadradinho dessa imagem daqui é um pixel. Deixa eu trocar aqui meu apontador. Vou colocar aqui uma cor mais amarela. Ó, cada pontinho aqui é um pixel. Porém, e se eu quisesse representar tridimensionalidade? Eu vou ter um negócio aqui chamado voxel, que eu vou dar a ideia de profundidade. Então, essa ideia de profundidade eu vou chamar de voxel. E matriz? Lembrando lá dos caras lá, da perspectiva lá de trás. Aquele encontro entre as linhas e colunas é o que eu vou chamar de matriz. E é na matriz que eu vou encaixar os pixels. É na matriz que eu vou encaixar os voxels. Pensa na tela que você está vendo. Ela é uma matriz de linhas e colunas. Então, eu tenho várias colunas e várias linhazinhas na tela. E cada pontinho nessa tela tem um pixel. E cada pixel desses, ele vai ter uma cor, ele vai ter um brilho para representar o que a gente está vendo. Então, o que a gente enxerga é dentro dessa matriz. O que é o meu FOV? O que é campo de visão? O que é esse mistério? É essa área que a gente está estudando. Então, no meu caso, a minha tela ela é maior do que o meu FOV, porque a minha tela é grande, mas o meu FOV, por exemplo, não ocupa a tela toda. Então, isso pode ser exatamente essa questão. Como que a gente pensa nisso? Por exemplo, eu tenho aqui um pixel. Esse pixel sozinho, ele não carrega informação suficiente para gerar uma imagem. A gente precisa de ter mais pixels dentro da matriz para ele fazer sentido. Se eu tiver uma quantidade de pixels adequada à matriz, eu tenho uma imagem que ela tem bordas. Olhem o termo que eu estou usando, bordas. Porque a partir exatamente dessas bordas é que necessariamente eu consigo ver a imagem. Então, quando eu pego essa imagem e transformo, uso aquele fenômeno que eu falei lá atrás do Brunelleschi, chamado perspectiva, é a partir dessa perspectiva que eu consigo desenhar um cubo, por exemplo. Eu, particularmente, sou horrível de desenho. Então, eu, como sou ruim de desenho, não consigo desenhar um cubo, porque cubo depende de perspectiva. O cubo não é a mesma coisa que você fazer um cubo no mundo real. O cubo que você faz no computador, que você faz na tela, você vai ter que usar uma perspectiva ali para aquilo parecer um cubo. E cada cubinho na verdade, um voxel. Quem joga aí jogo, ou tem criança, ou já jogou alguma coisa, ou é inteirado nisso daí, já jogou Minecraft, o Minecraft nada mais é do que isso. Um monte de voxels que eu vou juntando e formo figuras, e formo itens, e formo pessoas, e formo reinos. Mas é a partir disso. Dá uma ideia da tridimensionalidade é a partir desses cubos, que a gente pode chamar de voxel no nosso mundo de construção de imagem. É basicamente isso. E a matriz? Outra maneira de pensar em matriz, e essa ideia daí quem me inspirou, na verdade, foi minha esposa, porque ela faz negócio de ponto cruz, de crochê, esses negócios. E, basicamente, quando a gente pensa numa matriz, a gente está pensando exatamente nisso aqui. É a matriz que vai ser o fundo, o plano de fundo. E cada pontinho que você coloca ali no ponto cruz, que vai formar uma figura, que vai formar uma imagem, são os pixels. Puxa, eu consigo desenhar em 3D? Consegue. Isso daí depende do seu talento, da sua capacidade de perspectiva, mas é possível. E isso daí você vai desenhar pixel ou voxel, mas é uma referência. Quando você pensar assim, o que é um pixel, o que é o voxel, o que é matriz? A matriz, pensa no ponto cruz. Matriz é o pano, é o tecido que você vai utilizar. O pixel e o voxel são os pontinhos que você vai colocar ali para formar aquela
imagem que você está vendo. Então, isso é a segunda parte. Agora vamos pensar na aplicação. E como é que isso tudo se aplica? Isso tudo se aplica da seguinte maneira. Eu vou colocar aqui alguns exemplos para a gente discutir um pouco sobre o tema, tá? Esse primeiro exemplo daqui é uma coisa que está acontecendo muito lá fora, que é a questão de vídeo de próteses 3D, próteses impressas a partir de impressão 3D, tipo o que eu mostrei ali com aquela senhora, né, que tem aquele implante de maxilar. Lá fora está acontecendo muito isso, de crianças e adolescentes terem impressas próteses 3D. Por quê? Porque criança cresce, porque criança não toma cuidado, porque criança quer uma coisa que seja mais personalizada, mais divertida. Então, pais estão se juntando para fazer esse tipo de coisa. Aqui no Brasil, isso ainda não é aprovado pela Anvisa, mas, assim, já existe lá fora. É um mercado. E por que eu estou trazendo isso? Porque isso é uma questão importante. Isso é uma questão que está acontecendo. A gente está passando por alguns momentos que as coisas estão andando, que a tecnologia está avançando. Então, nesse sentido, eu penso muito nesse tipo de coisa. Aqui, por exemplo, a gente está vendo um vídeo de um paciente de Parkinson, né, que ele tá usando, está testando um aparelho, né, e esse aparelho daí ele faz com que haja uma estabilização, ou seja, ele faz com que o sistema nervoso central se estabilize. O teste que ele está fazendo é um teste tipo aquele quando a gente está dirigindo, de tocar o nariz, que é um teste de estabilidade. Então, nesse caso daí, após ele ligar o aparelho, que basicamente dá uma espécie de microchoques no cérebro, isso muda. Então, por exemplo, ele não consegue pegar um copo. E aí agora ele faz o teste de novo. Só que dessa vez o paciente consegue fazer o teste com êxito. Por quê? Porque nesse momento ele está recebendo uma carga, né, no cérebro, é um microchoque que faz com que estabilize essa onda e ele consiga performar minimamente esse tipo de tarefa. E aí a questão é, tá, beleza, pô, e o que isso tem a ver com imagem? Tudo, tudo. Porque é a partir exatamente da imagem que vocês geram, é a partir da imagem que vocês proporcionam, que isso é possível. Então, quando a gente pensa numa reconstrução, quando a gente pensa numa imagem gerada a partir de qualquer tipo de técnica, a gente pensa nessa transversalidade. Hoje, se pensa, por exemplo, em transversalidade entre modalidades, como, por exemplo, a tomossíntese. Mas e a transversalidade entre outras coisas? Então, por exemplo, hoje está muito comum essa parte de prótese em consultório odontológico. Então, o dentista ele gera lá a imagem, o técnico ele faz uma reconstrução. Então, por exemplo, eu já coloco a prótese ali na hora, um provisório. Eu imprimo numa impressorazinha 3D e eu uso. Então, esse é o tipo de coisa que talvez eu chame a atenção de vocês para esse tipo de coisa. Por quê? Porque é a tendência de mercado. Eu também trago 3 assuntos para vocês que, assim, podem ser interessantes, né? Eu trouxe um para provocar, né? E 2 por uma questão de um pouco de moda também, né? Esses assuntos, eles estão povoando aí a moda, estão povoando a mídia, estão povoando essa coisa. E eu trago o seguinte como pergunta. Eu vou mostrar essas 3 coisas e depois eu vou abrir para a gente discutir onde que vocês acham que a gente aplicaria isso daí na área de vocês. Então, o primeiro deles é arte gerada por, é, por computador. Troquei aqui a minha tela. Essa tela aqui que eu gerei aqui, que eu estou mostrando, ela nada mais é do que um site, literalmente esse site Hysteria AI, que eu consigo gerar imagens. Então, por exemplo, eu vou lá nesse outro site daqui e eu consigo mostrar, por exemplo, uma imagem que eu gerei sobre um tema.
nenhuma dessas imagens aqui existe. Ela é real. Opa, isso também é uma questão. Essa imagem é real? Será que uma arte pintada por um computador ela é real? Ela é legítima? Então, por exemplo, se eu buscar aqui pela palavra Rio de Janeiro, o computador vai gerar, né? Eu sou precavido, eu já até tinha gerado uma aqui, e ele vai gerar uma arte relacionada a isso. Essa imagem daqui, quem pintou? O computador. Essa imagem não existe de verdade. Isso foi gerado por computador agora. Então, ele agora gerou, por exemplo, essas fotos aqui. E essas fotos aqui, elas não existem no sentido de que foi um humano que foi lá e fotografou. Isso é uma imagem gerada por computador. Isso não está obtido de alguma fonte, alguma foto, algum banco de dados. Isso é uma imagem gerada por computador. Eu vou mais longe. Esse outro site daqui, que em inglês é Essa Pessoa Não Existe, literalmente, quando eu dou F5 ou atualizo a página, ele gera um novo rosto. E a questão é, essas pessoas não existem. Elas nunca existiram. Isso é um modelo computacional que gera rosto. E aí a gente pensa nisso. Por exemplo, eu começo provocando a questão, será que algum dia a gente vai usar isso daí para o bem, para o mal? Não sei. Será que na área de vocês isso tem alguma utilidade? Não sei. Hoje está muito na moda o chat GPT. Eu acho que eu não vou conseguir abrir, por quê? Porque hoje esse chat GPT ele está com muita demanda, né? Basicamente está impossível entrar porque está com muita demanda. Mas o que é esse chat GPT? Ele é um programa, ele é uma espécie de um bot, né? Que você pode conversar com ele. E aí tem N aplicações, né? Uma das aplicações é, por exemplo, coisas para o bem, você conversar e tal. Mas tem aplicações para o mal. Quais elas são? Não sei. Ah, ele abriu, olha, fico muito feliz. Então, por exemplo, se eu perguntar aqui qual o melhor time do Brasil, o que o chat GPT vai fazer, vou aumentar um pouquinho a letra, ele vai responder para mim. Então, assim, é uma inteligência artificial que gera respostas. Então, eu posso perguntar aqui, por exemplo, o seguinte: como é a carreira de técnico em radiologia? E ele vai me responder. Isso é uma coisa importante. Até que ponto que isso é humano? Até que ponto que a gente consegue realmente identificar isso como? Será que a geração de imagem ela é boa até algum ponto? Ela é ruim? Então, por exemplo, se eu pergunto aqui o que é MAS, ele me dá essa resposta aqui gigante. E eu posso perguntar outras coisas. Essa pessoa aqui, imagina que eu tenho essa moça aí, esse cara, essa pessoa, e ela começa a conversar comigo. Será que isso é importante? Até qual a implicação disso? Porque isso tem a ver com essa coisa da imagem. O que é imagem? Imagem é uma construção. Será que eu posso usar isso para o bem, para estudar? Mas será que eu posso usar isso para o mal? De repente, para cometer crimes? E essa é a parte que eu queria abrir para vocês aqui. Eu estava programado para fazer mais ou menos esse horário, então eu vou abrir agora para a gente conversar um pouco mais. Então, eu queria ouvir de vocês quais as opiniões, o que vocês acham, o que vocês têm aí a dizer. Digam aí, gente. Podem abrir aí o som e rasgar o verbo. Eu começo por essa pergunta. O que vocês acham que tem de aplicação dessa parte de inteligência artificial na área de vocês? Eu começo com essa pergunta.
O gato comeu a língua de todo mundo, professor. Gato comeu a língua de todo mundo, né? Pois é, pois é. Aí eu fico tímido. Gente, porque o negócio é o seguinte. Por que eu abro essa questão de pergunta? Porque compreender imagem, a gente acaba olhando muito a ver com o ponto de vista do profissional que está como radiologista. Eu sou da área de TI. Então, o que eu entendo como imagem é essa formação de imagem. Será que eu consigo fazer imagens que não existam sobre radiologia? De repente eu consigo, eu não sei. Então, a pergunta que eu faço a vocês é: será que essas aplicações de inteligência artificial, tipo chat, tipo essa pessoa que não existe, tem alguma aplicação para vocês, na área de vocês? Qual vocês acham, se quiserem uma outra pergunta, qual vocês acham que vai ser o próximo grande avanço na área de imagens de radiografia? O que vocês acham que vai acontecer? Eu estou brigando aqui com o vento aqui porque... Desculpa. Então, o que vocês acham que vai acontecer a seguir? Hein? Professor, Gleidson aqui. Eu acho que na verdade, né, com essa possibilidade dessas imagens, quando na nossa área de radiologia, por exemplo, radiodiagnóstico, pode ter uma programação que ela já vai dar os laudos, né, em cima de um exame de um paciente já montado. Ele vai fazer um exame do paciente. Matador! E a gente vai ter um diagnóstico já fechado em cima daquilo do paciente, a parte anatômica dele. O que tiver fora do padrão dessa imagem, que já vai ter uma imagem formada, acredito que já vai ter esse diagnóstico ali já pronta no computador com essa imagem formada, né, anatomicamente falando. Você foi, assim, sniper ali na mosca, na mira, cara. Muito bom. Essa resposta dele. Oi? Eu tenho um contraponto nessa resposta dele aí, do Cleiton. Por quê? Por quê? Porque, pô, qual o sistema que não é falho? Não. Mas aí tem o seguinte, olha só. Aí eu tenho um ponto que eu dou razão ao que ele fala, porque é a tendência. Mas eu não tiro a sua razão. Qual é a questão? De maneira geral, o sistema ele vai identificar. Então, vamos pensar no seguinte: imagina que você tem uma mamografia que tem um monte de microcalcificação. E eu acho uma microcalcificação automaticamente. Ninguém falou, eu falei, o cara computador... você está questionando ele. Eu estou ouvindo seu áudio. Vamos lá, gente. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma microcalcificação, seria muito legal que o computador identificasse, já assinalasse. Imagina, se eu já assinalo ali, isso daqui é um tumor, porque possivelmente essa parte daqui tem uma lesão e tem umas especulações aqui e possivelmente é uma lesão. Isso é muito legal. O contraponto está correto também, porque o contraponto ele tem a ver com então eu não preciso mais do médico radiologista. Não, eu vou precisar do médico radiologista. Mas aí é que está. Então, tem os dois. Tem a ver a parte inicial relacionada à questão do que o computador vai apoiar e há uma segunda parte que é relacionada ao que o profissional vai poder confiar ou não. Porque dentro desse conjunto de coisas aqui que eu mostrei, que é lindo e não sei o que e tal, tem erros, tem coisas grotescas. Então, se vocês buscarem, depois eu sugiro essa pesquisa, procurem aí, por exemplo, arte gerada por inteligência artificial. É bem legal, porque é exatamente isso. Então, a inteligência artificial, nesse caso de imagem, para que ela vai servir? Por exemplo, o exemplo é maravilhoso, que é identificar coisas automaticamente. Isso substitui um humano? Que é essa pergunta que o colega contrapôs. Isso substitui um humano? Não, não substitui um humano. Eu preciso ainda de ter um humano ali. A palavra final verificar. tem que ser do humano, né? Exatamente, exatamente.
Então, os dois que colocam aí, vocês colocam as coisas que são realmente o que vai acontecer. Boa É noite, exatamente isso. Opa, diga. Boa noite, tudo bom? Essa Tudo informação bom. que você está passando aí, nada substitui a formação de um profissional. Sim, com certeza. Já tentaram várias vezes e não conseguiram. Mais ou menos. Existem algumas coisas que são imagens guiadas e existem alguns marcadores que já se faz automaticamente. Então, por exemplo, tem certos aparelhos que você usa que ele tem uns protocolos. Que protocolos são esses? São exatamente esses protocolos. É que ele não fica para o profissional final. Isso já fica dentro da programação do computador. Entende? Então, por exemplo, quando você gera uma imagem de tomografia, qual é o cálculo que ele faz? É um modelo. E esse modelo é um modelo observacional. É a partir disso que você gera a imagem. Então, quando você tem isso, é óbvio, eu estou colocando aqui uma coisa mais geral. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Quando você faz um Doppler, o Doppler é uma espécie de um tataravô dessa técnica. Porque, por exemplo, num exame de Doppler, você consegue ali, por exemplo, ver o que é sangue venoso, o que é sangue arterial, o que são outros fluidos. Então, você consegue ver isso. E é um exemplo de aplicação de que isso existe. Sim. No pouco que eu sei de radiologia, eu sou técnico em conceito de equipamentos. Várias vezes já acontece com uma máquina que tem um software desse, que a maioria das vezes não dá certo. Dá diagnóstico, fica um diagnóstico, quando ele vê a máquina, a imagem que a máquina fez, de 3D, 4D, seja lá o que for, nunca bate com o que ele está vendo no real. Sim, e isso você tem razão. Isso você tem razão mesmo. Precisa de um profissional. O negócio é, ao invés de eu desenhar um desenho inteiro, que tal se eu desenhar um pedacinho e ver se, opa, ali também está errado, e consertar aquilo? É isso? Então, por exemplo, quando eu dei esse exemplo de microcalcificação, pensa assim, a máquina vai dizer, aqui possivelmente tem um tumor. Eu acho que vale a pena você dar uma olhada. É isso? A gente ainda não chegou a um ponto depois desse. Então você tem razão quando você diz isso. Não substitui um humano mesmo, não. Tem muito erro. Pô, com certeza. Isso que eu estou mostrando aqui é uma coisa, assim, ainda em laboratório, está engatinhando. A máquina ela pode finalizar e o laudo final ser sempre do médico, né? É sempre do ser humano, porque se for confiar 100% na máquina, não há condições. O problema é que não se vai. Com o passar do tempo, o ser humano confia mais na máquina, né? Entendeu? O cara faz exemplo. Hoje em dia tem os médicos que laudam em casa, né? Sim. Aí o cara recebe, sei lá, 200 imagens. Pô, ele tá em casa, ele vai sentar, aí ele tem uma tecnologia dessa, ele vai mandar a tecnologia daquela escaneada, aí ele vai só... Ele não vai gastar, se ele gastasse 4 horas para as 200 imagens, ele vai gastar 1 hora, 1h30. Não. Exatamente. Erro, né? Vocês estão enganados. O médico, para ele dar 300 laudos num dia, ele leva 18 horas. Para dar 300 exames num dia, porque em média, ele leva 10 minutos, 15 minutos para ver a tela, para ver tudo o que está acontecendo. Já aconteceu. Então, ele levaria metade do tempo. Não, já aconteceu do Preit tá calcificando a mama da paciente. E ele, pelo equipamento, estava dando que tinha uma calcificação. Sim. Aí o médico que passou lá meia hora estudando tudo que ele aprendeu, ele falou assim, está acontecendo alguma coisa diferenciada aqui nesse exame, nessa imagem. Sim. Mandou de volta, falou assim, faz a radiografia dessa senhora
para retornar, pediu para refazer de novo, mas faz em outro equipamento, não faz no mesmo. Sim, sim. Então, o defeito era do plate. Então, não pode se basear na imagem, só na imagem que o computador vai formar, nada disso não, tá? Deixa eu perguntar uma coisa para isso ficar bem ilustrado. Você aceita cartão de crédito ou Pix? Se eu chegar a falar, vou te transferir um dinheiro, você aceita? Se eu aceito, claro que eu aceito. Você aceita, não aceita? Até debaixo d'água. Só que esse Pix, ele não foi visto por um humano. Não é um humano que vai fazer o tratamento desse Pix. Mas quando chega em você, ou pior, quando não chega em você e eu te mando o comprovante lá do Pix, porque às vezes a gente faz isso, a gente agenda ao invés de enviar o Pix. Eu paguei juro mês passado por causa disso. Então, quando você faz isso, aí você tem uma conferência humana. Quando dá certo, você não quer nem saber o que está acontecendo. Você simplesmente viu acontecer, aconteceu. Isso é um erro humano. Isso é um erro humano. Mas o que eu... Não, olha o que eu estou dizendo. Para mim, o certo é eu ir lá. E se você transfere ou não. Não é pela confiança nem desconfiança. Não, olha o que você está dizendo. O certo é você ter um humano lá para ver. E quando você gera essa imagem, você vai ter um humano lá para ver sempre. O negócio é, você ainda assim confiou no sistema bancário e nos Pix para fazer a transação. Entenda, usar a ferramenta como ferramenta não substitui o humano. Percebeu? Eu acho que é o seguinte, a tecnologia ela vem tanto por bem quanto por mal. Eu acho que, tipo assim, você vê os jovens hoje em dia aí, que tem muitos jovens que hoje em dia estão com depressão, com 18 anos, com depressão. Você vive em computador, larga o exercício de lado, aí começa a sentir aquela sensação de prioridade, né? Que às vezes, quando o jovem está mais gordinho, ele sofre aquela sabotagem na escola. Isso é gordofobia, hein? Isso é gordofobia. Tipo assim, a tecnologia, ela adianta um lado e ferra o outro, né? É igual qualquer remédio, né? Ela ajuda de um lado, o remédio ajuda de um lado e ferra o outro, sobrecarrega o outro. Mas olha só, quando você era jovem, adolescente, eu era jovem, eu era adolescente, aí havia depressão ainda. Isso daí é uma questão do sinal dos tempos? Não, sempre houve. Isso é humano. Isso é inerente ao humano. Quando você sente... porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo do que realmente a gente está discutindo aqui. No ponto anterior, a gente discutiu uma coisa que os primeiros radiologistas, os primeiros médicos discutiam. Vou dar um exemplo de uma coisa histórica. Houve um determinado momento, no final do século XIX para o início do século XX, que os médicos eles não lavavam as mãos, porque eles acreditavam que lavar as mãos atrapalhava, podia conduzir os miasmas para o corpo das pessoas. Houve uma luta muito grande, teve um médico, inclusive, que foi ridicularizado, um cientista que foi ridicularizado, porque ele entendia que a mortalidade infantil diminuía quando as parteiras faziam os partos, porque elas lavavam a mão, porque elas sempre utilizavam uma bacia com água para asepsia. Hoje, isso parece uma besteira. Pô, quem não lavaria a mão para atender um paciente? Quem não utilizaria da higiene? Mas naquela época não era. Então a gente tem que ter esse olhar sempre de será que o que eu estou falando é daquele momento, ou é de depois, ou é de antes? A gente está passando exatamente por esse movimento. Será que o que vai acontecer a seguir é uma coisa que a gente sabe? Eu falo muito isso para as pessoas que eu conheço. Eu passei por um momento que eu tinha que ir à biblioteca para estudar. Depois eu tive um momento que eu tive um primeiro computador, um primeiro celular. O celular, se hoje eu fosse olhar em comparação ao que é hoje, não é a mesma coisa. Eu tive Teletrim. O pessoal mais velho aí sabe o que é Teletrim.
E quando a gente olha hoje para a tecnologia, a gente olha. Sua tia? Me sinto velho. Me sinto velho. Eu tive um Teletrim. E a gente pensa assim, caraca, Teletrim é o bicho, não sei o que. Cara, era um aparelhinho que você recebia SMS. E aí? Hoje, o tanto que você faz com o celular, o que eu digo é, a tecnologia ser analisada, ela é difícil enquanto a gente está passando pela mudança. Mas é esse o pensamento que eu queria incutir na mente de vocês, fazer com que vocês pensassem sobre isso. Eu gosto muito dessas ideias contrapostas, porque é isso que faz a gente humano. Hugo, assim, o pessoal tava falando da tecnologia aí, né? E assim, eu não tenho um lado específico do ponto de vista de que a tecnologia possa substituir totalmente os seres humanos, e do ponto de vista que a tecnologia só vem auxiliar a eficiência do procedimento. Assim, eu acredito que se a gente parar para pensar agora, uma pessoa que sai e pega um voo de avião e vai para outro estado, qualquer lugar que seja, gente, isso é uma responsabilidade tremenda com a vida de uma pessoa, correto? Tanto que já aconteceu falha, acidente, as pessoas teve muitos casos aí de a caixa preta do avião, enfim. Sim. Assim, comparar um acidente, uma tragédia dessa, uma falha de um exame de